Ao descobrir que havia se transformado em um inseto, a primeira preocupação de Gregor Samsa foi: como isso afeta o Grêmio? Não, brincadeira, não se atrasar para o trabalho. Eu me identifico. A metamorfose de Franz Kafka conta a história de um homem desumanizado por já não poder mais fornecer algo ou ser útil para as pessoas ao seu redor. A obra pode ser ligada com Ter ou Ser de Erich Fromm, mas eu não vim falar sobre isso em quesitos técnicos ou puramente filosóficos, até porque eu não sou um grande intelectual. Eu quero falar sobre emoções e expressar minha visão sobre o ter ou ser através da minha experiência com a obra e com a vida. Se você assistiu os outros vídeos do canal, você deve perceber que o áudio muda constantemente. Eu estou com um microfone novo agora, o áudio não está tão bom assim, mas olha só, progresso. E tem coisa boa por vir aí, coisa boa. Eu contaria pra vocês se vocês interagissem mais comigo. Então comenta alguma coisa aí no vídeo, por favor, ajuda bastante. Eu me lembro de ter me tornado um inseto em um período da minha vida e me peguei pensando na necessidade das pessoas de se beneficiarem das ações das outras ou buscarem vantagens como requisitos para mantê-las em seu meio, como se elas fossem recursos. E eu acabei me lembrando de que a Metamorfose falava sobre isso, mas eu nunca tinha lido, então eu li. E que pariu, que experiência miserável. E se você não me conhece, prazer, eu sou o Rádio, eu tenho um canal no... Não! Por que eu falei isso? Eu acho que eu acostumei com o Instagram e o TikTok. Não, mas enfim, eu vou deixar aqui na tela se você quiser dar uma olhada lá. E é sobre isso que falaremos hoje. Sobre a obra Metamorfose, não sobre TikTok. Ah, você entendeu. Ao despertar, certa manhã de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua casa, metamorfoseado em um inseto monstruoso. A transformação do Gregor representa certos tipos de debilidades, doenças e ou deficiências, sejam físicas ou psicológicas. Essa nova forma se torna um obstáculo físico para ele, fazendo com que ele tenha dificuldades para controlar seu próprio corpo. O Gregor mal conseguia levantar da cama e mexer suas patas, e quando ele tentava se comunicar com a sua família, eles nem sequer podiam entender ele. A debilidade física é clara, mas a metáfora psicológica da metamorfose também vem com a transformação. O Gregor se mostra desanimado logo no começo do livro e deixa claro como ele não gostava do emprego. Ele estava cansado e só se mantinha nele por causa dos seus pais e suas dívidas. O Gregor procrastina para levantar da cama, e eu sei, ele não conseguia inicialmente, mas por um bom tempo ele nem sequer estava tentando. Ele pensava consigo mesmo: e se eu continuar dormindo? É ídolo demais, cê é louco, é baratão. Eu me identifico. O Gregor tinha um senso de responsabilidade muito grande, não só própria, mas também imposta sobre ele, tanto que ele não deu muita bola pra ter virado um inseto. Ele precisava trabalhar. Chefe, eu virei um inseto, mas tu veio trabalhar amanhã, né? O Gregor obviamente perde o emprego, e conforme o tempo passa as coisas vão ficando cada vez mais difíceis pra família Samsa. Isso porque o Gregor sustentava a família toda sozinho. Os pais dele tinham idade avançada e a irmã era muito nova, mas na situação que eles estavam já não estavam mais podendo escolher. Meu mano Gregor vê as coisas acontecendo através da porta quando ele consegue. Ele escuta as conversas pela casa e em momento algum ele se mostra preocupado especificamente com o fato de ter se transformado, mas sim de não poder mais ajudar a família ou sustentar a casa. O Gregor amava a família dele, ele se preocupava, especificamente com a irmã, que durante esse momento inicial de dificuldade cuidava bem dele, e que fez a conclusão da história me deixar deprimido. Eu nem ia beber hoje, mas me deu uma saudade do Gregor Samsa. Não só os outros membros da família, mas também o próprio Gregor ligavam o valor dele ao que ele podia agregar à casa, à família. O Gregor acabou aceitando isso e eu acho que foi aí que ele acabou se tornando um inseto. Quando eu tive meu primeiro emprego, eu fui apresentado ao que eu pensei que seria o jeito como eu passaria o resto da minha vida, e eu temo estar certo. E foi uma experiência de merda, não só pelo serviço que eu prestava, mas porque naquela época eu entrei numa depressão e de repente todos os dias eram iguais. A diferença daquela época pra hoje é que eu aceitava isso. Pela primeira vez na minha vida eu me senti um número, uma máquina, mas finalmente eu tava ajudando em casa, então aquilo valia minha saúde mental, certo? Mas chegou um momento em que eu só não conseguia mais. Eu já não comia, não dormia, eu nem sequer levantava da cama. Eu me demiti, eu não tinha o senso de responsabilidade do Gregor. Eu já não podia mais ajudar em casa e agora eu nem sequer agia como um ser vivo, eu só existia. E eu não culpo as pessoas por terem me cobrado naquele momento. Seguindo desse ponto, aqui o Gregor começa a ser desumanizado, inicialmente como filho e depois tratado como um animal doméstico. A família do Gregor tinha repulsa pela nova aparência dele, e apesar de ter se tornado um inseto e não conseguir se comunicar, o Gregor ainda estava lá dentro. Ele ainda pensava na sua família, ele ainda queria tê-los por perto, ele ainda se considerava um fardo e se culpava por deixar a família naquela situação. O Gregor ouvia frases desagradáveis sobre a presença dele naquela casa e sobre como ele era um empecilho para a família de repente. No que seria o último ato do livro, a família se desfaz totalmente do Gregor e desumaniza ele completamente, ao ponto de desconsiderarem a existência do Gregor ali. Não consideram mais que aquela criatura jogada aos cantos de uma sala escura era o Gregor. Inicialmente como filho, depois animal doméstico e por último uma praga. O Gregor se tornou tão repulsivo, inconveniente e descartável para a família dele que eles mesmos cogitaram dar um fim nele, e a ideia veio da própria irmã que o Gregor tanto amava. A essa altura o Gregor já estava mal cuidado, ferido por ter sido hostilizado anteriormente, faminto, conformado em um quarto escuro, porque a família já não cuidava mais dele há tempos. E o Gregor, que já tinha aceitado que era um peso para todos e a sua existência era miserável, se coloca num canto escuro e perece.
Meses jogado naquele quarto, onde a luz já não entrava. Eu também podia ouvir. O silêncio me dava muito tempo pra pensar, mas nenhum pensamento era agradável. Eu já não me preocupava mais comigo. Eu precisava levantar, eu precisava ser útil, mas não pra mim, pras pessoas ao meu redor. Mas nada daquilo pra mim fazia sentido. Eu era um inseto. Eu não passava de um inseto. A família encontra o corpo do Gregor, o inseto, e eles se sentem aliviados, leves. Aquela coisa já não era mais um problema. A família Sansa segue em frente, como se nada tivesse acontecido. E pra mim o final do livro dá a entender que pode acabar acontecendo a mesma coisa com a irmã do Gregor, com os pais afirmando que estava na hora de arrumar um marido pra garota, projetando sacrifício, necessidade e responsabilidade na filha. Esse não foi o melhor resumo possível, até porque esse não é um vídeo de resumo, foi mais pra dar uma contextualizada. Se eu sou o que eu tenho e perco o que tenho, quem sou eu? A frase é da obra Ter ou Ser de Erich Fromm, que fala sobre os dois modos de viver, o ter baseado na posse e na produtividade e o ser baseado na experiência individual. As pessoas sempre foram muito admiradas pelo ter, pelas posses. É assim que as pessoas são bem-sucedidas nesse mundo. Quem tem mais se saiu melhor na grande corrida da vida. Entra em um assunto que eu comentei em outro vídeo. Por que precisamos validar nossa existência com posses ou status? Pra onde que foi o ser individual? Eu entendo que meu ser individual particularmente não tem valor nenhum pra alguém. Como que meu ser individual beneficiaria alguém de alguma forma? É como já diria o Batista. Como é que eu vou comer o caráter? E no fim, as pessoas querem sair ganhando, querem ter uma vantagem. Então, o que eu posso oferecer pra você? Vemos isso em relacionamentos em geral, não só amorosos, não só socialmente. Como pais que veem os filhos como investimentos. Se a criança não dá um retorno significativo, eles falharam. Ou como os casamentos arranjados de antigamente. Eu te dou 3 vacas em troca da mão da sua filha. Agora. Eu entendo por que as coisas são assim. Isso também não é nada novo. As pessoas querem se dar bem, não é quem não quer. Mas a metamorfose não é sobre um cara desvalorizado pela sociedade por não poder contribuir de alguma forma, seja trabalho ou bens. Mas sim sobre um cara que cuidava da família. Passou por uma mudança repentina e de repente já não era mais considerado humano. Por pessoas no seu ciclo particular. Pessoas da sua família. Gregor sustentava todos ali sozinho. Ele ficou em um emprego que não gostava pra pagar as dívidas dos pais. Ele gostava de ouvir a irmã tocar violino. Ele queria mandar ela pra um conservatório de música porque achava ela talentosa. E todos desejaram a morte dele, simplesmente porque ele já não era mais útil pra eles. Pra sua família, o Gregor era uma função, o provedor. E quando ele não pôde mais ser, pra eles já não era mais nada. Eu lembro de um vídeo do Chris Rock em que ele diz que apenas mulheres, crianças e cães são amados incondicionalmente. Um homem só é amado sob a condição de que ele proveja algo. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que o mundo mudou e agora até os cães estão tendo que se provar. Nem as crianças estão a salvo, quem dirá as mulheres? Essa é a forma ter de viver. Se você não possui, adquire ou cria algo, você não é ninguém. A Metamorfose de Franz Kafka responde a pergunta de Ter ou Ser de Erich Fromm. Se eu sou o que tenho e perco o que tenho, quem sou eu? Você é um inseto. Homem sem dinheiro nem a mãe gosta, mas a minha opinião em geral vai sempre se basear no ser. Nós somos quem somos, isso é definido pelas nossas ações, nossos pensamentos, no teórico e na prática, nossas emoções, a forma como nós nos expressamos e memórias que deixamos no mundo. Eu não falo sobre história, eu falo sobre identidade, alma, o que torna você único e importante. Bens vêm e vão, nós adquirimos e perdemos, mas a nossa alma se molda, ela aprende, ela melhora ou piora, mas é constante. Eu acredito na individualidade e na importância do ser e valorizo as pessoas com base no que elas pensam e executam, na forma que elas se expressam. Porque a sua individualidade, a sua existência não está registrada nas coisas que você possui, mas no seu sorriso, nas suas ações, nas memórias das pessoas que vão lembrar de você. Isso é o ser. Nós temos que adquirir coisas. Eu entendo que é assim que nós evoluímos, é o jeito que as coisas são agora. Nós compramos e consumimos, nós nos adaptamos a isso, mas nós não somos isso. Corra atrás do que você quer, mas ser ambicioso é diferente de ser ganancioso. A ganância humana é uma das coisas mais assustadoras da Terra, mas isso fica para outro vídeo. No fim, Gregor era um humano. E humano. Ele era um cara legal, dedicado, preocupado, mas tal como a sua família, ele se esqueceu disso e se limitou a ser uma função. Ele se esqueceu de que era um ser e se tornou um ter. E quando ele não tinha mais nada, ele se tornou um nada. Eu espero que você que está assistindo resista, supere os tempos difíceis, abra a janela e veja o sol. Eu espero que você se lembre de si mesmo, assuma suas responsabilidades, mas também se lembre de que é um ser humano. Recupere para si aquilo que te faz sentir humana. Não abra mão das suas virtudes, sonhos e singularidades, porque é isso que torna cada um de nós especial de certa forma. Você que está assistindo, você não é um nada. Você é alguém, não um algo. Você é um ser e não um ter. Você é uma pessoa e não um inseto.